Sobre essa nova polêmica entre o Judiciário e o Congresso em relação a impeachments de ministros da Corte, o nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, como sempre, nos atendendo com muita gentileza. Tudo bem, professor? Nos vemos no sábado, né? Nos vimos no sábado, agora estamos nos revendo por aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. O Brasil não para, não é? Se depender dos fatos, vamos nos encontrar sempre. Pois é. Professor, o que lhe parece essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes? Afronta, não afronta a Constituição? E, inclusive, a AGU, leia-se Jorge Messias, né? Ele pediu, inclusive, para que Gilmar Mendes revesse essa decisão monocrática até uma decisão mais abrangente da própria Corte. O que lhe parece essa decisão, professor? Eu tenho dito costumeiramente, Tiago, aliás, sempre disse isso, que decisões monocráticas em órgãos colegiados do Poder Judiciário, não só a Suprema Corte, mas nos demais tribunais superiores, nos tribunais de apelação com seus desembargadores, decisões monocráticas devem ser excepcionais, excepcionalíssimas, para caso de vida ou morte. É quando se tem que tomar uma dada decisão por um só magistrado, sob pena do perecimento da vida, ou sob pena do imediato comprometimento de algum interesse que, tão grandioso, se torna um interesse nacional, que precisa ser protegido. Se não for o caso, aplica-se o princípio da reserva de plenário para as ações de controle de constitucionalidade, como é o caso aqui, Tiago. Nós estamos falando de duas ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental 1259 e 1260, uma proposta pelo Partido Solidariedade e a outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a mais importante, a Associação da Magistratura Nacional. E, portanto, ações de controle de constitucionalidade. No controle de constitucionalidade, as decisões vão de ser sempre plenárias no Supremo Tribunal. Como essa vai ser, ela vai passar pelo plenário, mas sem a necessidade de um provimento monocrático antes. Então, eu acho que o ministro Gilmar poderia ter pedido sessão no plenário físico, decidido isso logo em companhia dos demais, hoje 9 ministros da Corte, e isso daria mais carga de legitimidade à decisão. A decisão monocrática, ela tensiona a corda, ela cria um déficit de legitimidade, ela joga um poder de frente ao outro. Não é uma medida boa não, Tiago. Professor, vou chamar os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta para o senhor, Gustavo Sampaio, mais uma vez nos atendendo. Dora. Boa noite, professor. O ministro Gilmar Mendes, nessa decisão dele, ele mexeu na Lei 1079, de 1950. É correto a gente dizer que o ministro legislou? Dora, boa noite para você também. Sempre muita alegria e satisfação conversar com você. Não, legislar propriamente não. Essa é uma expressão mais usual, Dora, assim, no sentido político, né? No sentido político, vale um pouco assim a licença poética, né? Falam-se as coisas como se quer falar. Não, ele não legislou, mas talvez, e muitos juristas têm considerado isso, talvez ele tenha ido além do que mandam as competências do Supremo Tribunal Federal, e eu explico sucintamente o porquê. A lei de regência hoje do impeachment, tanto do presidente da República quanto dos ministros do STF e do próprio Procurador-Geral da República, é a Lei 1079, de 1950. Uma lei que foi produzida 75 anos atrás, oportunisticamente também, porque a UDN estava preocupada com a possibilidade do retorno de Getúlio Vargas ao poder e quis logo produzir no parlamento uma lei federal que permitisse o impeachment do presidente e também de ministros do Supremo, porque a oposição de Vargas considerava que o Supremo tinha sido útil ao Estado Novo durante a ditadura civil de Vargas. Veja que tudo tem uma justificativa histórica, não é, Dora? E essa lei está em voga até hoje. O Congresso Nacional cometeu um deslize, ele não tocou para frente o projeto de lei da nova lei do impeachment, já poderia ter feito isso, teria resolvido também os problemas. Mas, enquanto o Congresso não revoga uma lei anterior, vale a lei anterior, a salvo se ela ofender a Constituição.
E o ministro Gilmar considerou que o quórum de maioria simples no Senado para se instaurar o processo de impeachment contra um ministro do Supremo, que isso ofende o regime constitucional que exige para o presidente da República um quórum de maioria de 2/3 para se instaurar um processo de impeachment contra o presidente da República. Só, Dora, que a Constituição não diz nada em relação ao impeachment dos ministros do Supremo, inclusive diz que quando o julgamento de mérito é feito, vale a maioria de 2/3. Então, parece que a Constituição não quis proibir a maioria simples para a instauração do processo, e o ministro Gilmar entendeu que sim. Como também o ministro Gilmar entendeu que só o Procurador-Geral da República pode propor a representação ao Senado pelo impeachment de um ministro do Supremo. A Constituição não veda que o cidadão faça isso, e a Lei Federal de Impeachment, repito, de 1950, prevê a legitimidade do cidadão. Ora, se um cidadão pode pedir o impeachment do presidente da República, por que o cidadão não pode pedir o impeachment do ministro do Supremo? Sobretudo se considerado, para concluir, Dora, que não é o cidadão que decide se o ministro do Supremo vai sofrer impeachment ou não, ele apenas encaminha a solicitação. O presidente do Senado faz o juízo de admissibilidade. Se ele aprovar, o que nunca aconteceu, ele encaminha para uma comissão que fará uma triagem colegiada da admissibilidade. Se passar nessa comissão, é que haverá processo de impeachment para lá na frente se julgar o mérito. Então, esse entendimento do ministro Gilmar de que a Lei 1079 não foi recepcionada pela Constituição de 88, que ela agride a Constituição de 88, parece que não procede. E isso gerou o quê? Essa sensação, Dora, de que ele estaria legislando. Não, ele não está legislando, mas talvez ele tenha afrontado a autoridade de uma decisão do Senado da República e da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, portanto, tomada 75 anos atrás, quando a Lei 1079, a lei do impeachment, foi editada. Professor, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Professor, boa noite, sempre bom tê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, no Mersô fez uma explicação muito oportuna sobre a conveniência ou não, a justificativa jurídica, inclusive, para as críticas que tem sofrido essa decisão do ministro Gilmar. Agora, analisando o mérito, realmente fazendo uma comparação entre uma dificuldade maior, uma proteção maior do impeachment aos ministros do Supremo em relação ao presidente da República. Na sua visão, essa tese, ela seria uma tese adequada ou, na sua avaliação, a chefia dos poderes, os representantes dos poderes, eles têm que ter o mesmo tratamento e pau que dá em Chico, dá em Francisco, termos ali os mesmos requisitos e o mesmo sarrafo para representantes do Supremo Tribunal Federal e para o presidente da República. Qual a sua avaliação? Cristiano, boa noite também para você. Alegria falar com você sobre esse tema tão polêmico. Não, na verdade, a fonte criadora disso é a própria Constituição, em primeiro lugar, e segundo a lei. A Constituição de 1988, ela estabeleceu que para que haja o impeachment do presidente da República, isso é norma originária da Constituição de 88, é incontrastável, ninguém pode se opor a isso. No caso do impeachment do presidente, a Câmara dos Deputados, precisa antes aprovar por 2/3 a instauração do processo. Processo esse que, uma vez autorizado, se instaurará no Senado Federal, terá todo o seu transcurso e lá na frente o Senado poderá decretar o impeachment do presidente com a perda do cargo. Já para ministro do Supremo, a própria Constituição diz no artigo 52, inciso 2º, que ministros do Supremo, se acusados de crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado. E no artigo 51, que versa competências privativas da Câmara dos Deputados, quando diz que a Câmara autoriza o processo de impeachment contra o presidente da República, não faz essa exigência para se abrir processo de impeachment contra ministro do Supremo. Então, na verdade, são tratamentos diferenciados por uma escolha que a própria Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, fez. No que a Constituição não versa, o que vale? Vale a lei. Lei não tem idade, Cristiano. Ela pode ter 100 anos, 150 anos.
Se o Congresso não editou uma lei nova, presume-se que ele está de acordo com a atualidade daquela lei anterior. Se o Congresso entende que tem que mudá-la, então ele providencia uma nova lei. Só há um motivo válido para que essa lei seja extirpada do ordenamento. Se ela afrontar a Constituição, aí sim o Supremo Tribunal Federal, com toda altivez, com toda energia, precisa se chamado a decretar a inconstitucionalidade dessa lei. Mas se a lei está de acordo com o procedimento constitucional, sendo boa, sendo ruim, cabe a todos nós cumpri-la. E se acharmos que ela deve mudar, que pressionemos o Congresso Nacional para que ele, Congresso Nacional, senhor da lei, dominus legis, como se chama em latim, produza um novo texto legal. É bom que o Supremo Tribunal adote um certo comedimento, uma certa autocontenção, até para guardar a sua força, a sua energia, para os momentos em que ele realmente precisa intervir com a força decisória da caneta da magistratura, que é vital, é muito importante para a estabilidade democrática e para a supremacia da Constituição. É só, Cristiano, uma questão de prudência, de agir quando realmente deve agir e, preferencialmente, sempre por decisão colegiada, raramente por decisão monocrática. Professor, aqui ao meu lado, Denise Campos de Toledo, mais uma pergunta. Denise. Professor, boa noite. E agora eu gostaria de saber, essa discussão chegando ao plenário, sendo aprovado pelo STF, como é que ficaria na prática do ponto de vista jurídico? Hoje, senadores, parlamentares já falaram da possibilidade de aprovação de uma PEC para alterar essa eventual decisão, avançar com projetos, inclusive, que o senhor citou, que poderiam modificar a legislação. Como ficaria esse embate entre os poderes no caso de a decisão de Gilmar Mendes ser sancionada pelo plenário? É uma satisfação falar com você também, Denise. Boa noite. Eu acho que agora o quadro mudou. Porque eu disse que meses atrás, anos atrás, o Congresso poderia ter editado uma nova lei de crimes de responsabilidade. O Brasil precisava disso. Seria muito importante que o Congresso tivesse feito isso. Não priorizou essa escolha, deixou para depois. Agora veio a decisão monocrática. Se essa decisão é a hipótese que você argue, se essa decisão for referendada pelo plenário, seja por maioria, seja por unanimidade, nós teremos, então, uma declaração de não recepção da Lei 1079. Não é nem de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade é do que vem depois da Constituição. Vai se dizer que essa lei não foi recepcionada. E o que valerá? Valerá o padrão fixado na decisão do Supremo Tribunal. Hoje, o de que só há legitimidade razoável para o Procurador-Geral da República, não mais para o cidadão, e de que a abertura do processo de impeachment contra ministro do Supremo não se poderá dar por maioria simples, mas só por maioria qualificada de 2/3, tal como no caso da abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. Aí você diz, para concluir a tua resposta, e se o Congresso reagir com uma emenda à Constituição, mais do que com uma lei, mudando o texto da Constituição, aí é que vem um ponto. O Supremo Tribunal Federal tem usado uma técnica, Denise, muito comum, e você que acompanha isso deve ver essa técnica sendo empregada em muitas decisões. Quando o Supremo declara uma inconstitucionalidade num caso dessa natureza, de repercussão nacional, sobretudo esses que geram tensão entre os poderes, o que o tribunal faz? Ele se escora num fundamento de violação de cláusula pétrea constitucional. No caso aqui, a cláusula pétrea que foi invocada pelo ministro Gilmar é a cláusula pétrea da independência do Poder Judiciário, da separação dos poderes. Aliás, o ministro Gilmar, que é um grande constitucionalista, um dos maiores juristas do país, não devo negar, jamais negaria, pelo contrário. Ora, se ele prende a decisão a uma cláusula pétrea, Denise, emenda constitucional existe para mudar a Constituição, mas não pode mudar cláusula pétrea. Então, ele já anuncia ao Congresso que, se numa emenda à Constituição o Congresso estabelecer um novo modelo, um novo standard que contrarie cláusula pétrea, que logo depois o Supremo poderá declarar a inconstitucionalidade, acaso provocado para isso, da própria emenda à Constituição editada pelo Congresso. Denise, tudo isso só acirra esse indesejável cabo de tensão já
tão tensionado entre poder judiciário e poder legislativo. Oxalá isso se resolva, porque isso não é bom para a democracia. Professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, mais uma vez obrigado por todos os esclarecimentos aqui com a gente. Volte sempre, um abraço, bom descanso. Obrigado, Tiago. Para você, bom trabalho, bom jornal. Até a próxima conversa. Muito obrigado.